Prezados amigos inscritos do canal, dando continuidade aí ao nosso estudo do Apocalipse, nós já deixamos claro aí para várias pessoas que ora são só amigos do canal, ora são os inscritos, ora são alunos ou ex-alunos, deixamos sempre claro que o estudo do Apocalipse para nós, ele é muito mais concreto, muito mais conciso, muito mais especial e mais capaz de nos convencer daquelas coisas, quando nós estudamos o Apocalipse dentro dos Evangelhos. Então não é a gente mergulhar, vamos dizer, de corpo e alma dentro do livro do Apocalipse em si, que vai nos dar clareza sobre a situação dos últimos dias e do que está por vir ainda nos próximos anos. Então é dentro dos Evangelhos que nós temos clareza sobre isto. E a principal fonte dentro dos Evangelhos são o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 21 de São Lucas, né? Mas existe um trecho lá em Mateus que eu vou ler agora para vocês e que vai nos dar essa resposta sobre essa pergunta crucial que nós vamos colocar agora. É que nós estamos convencidos de que estamos dentro da grande tribulação. Nós já estamos dentro da grande tribulação. E essa grande tribulação, ela começa com aquela pequena desgraça, que nós agora estamos começando a entender e a perceber que essa pequena desgraça, pequena entre aspas, começou quando houve no mundo o espalhamento deste vírus. E a partir daí, então, a humanidade está à mercê dessa situação de cura divina. E a partir daí a humanidade começou a perceber que ela vive uma situação de ameaça constante da sua vida, ameaça de vida constante. E portanto isto é um sinal claro da grande tribulação, porque lá na descrição da grande tribulação, o Senhor diz que as pessoas desmaiariam de pavor pela expectativa das coisas que hão de vir. E nada pode deixar alguém mais apavorado do que você saber que tem um vírus, que esse vírus pode progredir, e é um vírus sem cura, pode progredir, e que a própria cura que estão indicando para ele não tem essa eficácia, não tem essa eficácia, pelo contrário, o que nós temos visto e sabido por aí é de pessoas que morrem após a suposta cura. Então nós estamos dentro dessa ameaça e chegou naquele momento em que a única salvação para nós é a fé em Cristo. A única salvação para nós é esta. E que mesmo que morramos nesta vida, esta fé é quem garante que nós teremos na vida seguinte a nossa salvação e a plenitude de estarmos com o Senhor no paraíso. Então, a ideia aqui que eu quero passar para vocês desse estudo do Apocalipse é que ao iniciarmos pensando que já estamos na grande tribulação, a pergunta que vem é, para escaparmos das desgraças que estão por aí, para escaparmos dessas desgraças, quem viria nos salvar? Quem viria? Porque nós sempre estamos falando que a salvação nossa vem do próprio Cristo, quando ele voltar nos ares e vier resgatar a sua igreja. É isso que nós temos dito, e é isso que temos pensado. Porém, no livro de Mateus, no capítulo 13, que eu vou ler para vocês agora, há um momento anterior, ou antecedente à volta de Jesus, que fala de um tipo de salvação, que fala de um tipo de proteção, de defesa dada aos cristãos, que é realmente extraordinária. E que tem muito mais a ver com o momento que nós estamos vivendo agora do que com o futuro, onde o Senhor onde a humanidade inteira verá o Senhor voltar, tá certo? Então vejamos aí o que é que diz lá em Mateus 13, isso quando Jesus explicou aquela chamada parábola do joio, né? A parábola do... aliás, a parábola do joio, é quando Jesus explicou a parábola do joio. Aí, ele então, para explicar isso, é Mateus 13, versículos de 36 a 43. Então ele despediu as multidões, que tinha muita gente ouvindo ele lá, despediu, para ficar só com os apóstolos e poder dar esta resposta, que é uma explicação da parábola do joio, que ele fala em parábolas, como ele mesmo explicando lá no capítulo 13, né? Ele diz no capítulo 13, ele diz assim, os apóstolos se aproximaram dele, no versículo 10, os apóstolos se aproximaram dele e perguntaram, Senhor, mas por que tu falas a eles, as multidões, por parábolas? Aí Jesus respondeu, porque a vós outros, a vocês apóstolos, é permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é isso permitido. Ok? Então Jesus já mostrou claro que está dando uma instrução aí para os apóstolos que não foi dada aos outros.
E não era para ser dada aos outros. É uma instrução para os apóstolos. Então nós vamos ler agora o que Jesus falou para os apóstolos na explicação da parábola do joio, que ele não explicou para os outros. Então, a partir do 36, Jesus diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos perguntaram: explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Ele, Jesus, né? O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Consumação do século que é? Grande tribulação. Grande tribulação. Consumação do século. Ou seja, encerramento da história humana. E logo depois ele diz: e os ceifeiros são anjos. A ceifa é a grande tribulação e os ceifeiros são anjos. Aí depois ele terminou aí. A parábola, a explicação da parábola terminou aí. Aí ele continua dizendo: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na grande tribulação, que assim será na consumação do século. Então, o joio, são os filhos do maligno, serão lançados no fogo, lançados ao fogo. Que fogo? O fogo da grande tribulação, o fogo do inferno, enfim, o fogo que queimará os pecadores. Que na grande tribulação também haverá fogo. Fogo, inclusive, que cairá do céu. Né? Nós temos a profecia de fogo que cai do céu. Então, o joio é lançado ao fogo, assim que será na consumação do século. Então será a grande tribulação todinha, e no final da grande tribulação também, porque será quando o juízo final será concluído, e nesse juízo final haverá esse fogo que vai queimar os pecadores. No 41 diz: mandará então, nesse momento, mandará o Filho do Homem, que é Jesus, mandará Jesus os seus anjos, que ajuntarão no reino que está na terra, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Observe aí que eu vou abrir um pequeno parênteses para explicar o que são esses que praticam escândalos e os que praticam a iniquidade. Eu vou tentar mostrar para vocês já já. E depois então diz que pegará esses e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então observe aí, nessa parábola, da explicação da parábola do joio, como ele diz claramente que ele enviará os anjos, e esses anjos serão a nossa defesa, serão a nossa proteção, serão o exército de Jesus que irá descer para nos ajudar neste conflito terrível contra a besta do Apocalipse, um conflito contra o inimigo que homem nenhum pode vencer. Tanto é que no Apocalipse há aquela pergunta de João Evangelista, quando ele pergunta: quem poderá vencer a besta? Quem poderá vencer a besta? Então aí está a resposta: quem vencerá a besta? Os anjos de Deus que nos protegerão aqui, e logo depois o próprio Senhor, que com o sopro da sua boca matará o inimigo. Ok? Mas, então vamos explicar esse versículo 41, porque o versículo 41 diz duas respostas, e ambas podem ser verdadeiras. Ele diz: o Filho do Homem ajuntará, os anjos de Deus ajuntarão no seu reino todos os escândalos, no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Mas vocês observam que existem outras passagens na Bíblia, que eu vou já mostrar para vocês, ou vou deixar aí o trecho para vocês acompanharem, onde o próprio Jesus diz assim: é impossível evitar escândalos. Impossível evitar escândalos. Escândalos são impossíveis. Por quê? Porque as pessoas, pela ignorância, por não saberem, por serem completamente leigos, acabam achando que alguém que está fazendo o bem está fazendo o mal. Então isto é um escândalo. Alguém que faz o bem pode o povo pensar que está fazendo o mal. Observem lá aquele escândalo de Jesus. Agora eu estou lembrado de um escândalo de Jesus de ter curado alguém no sábado. Ora, todo mundo sabe que cura é um bem. Quando você cura alguém, você está fazendo o bem. Porém, Jesus curou no sábado. Então, para os judeus, aquilo é um escândalo, porque Jesus desobedeceu a lei. A lei diz que não podia se fazer nada no sábado. Então, aquilo escandalizou os judeus. Então, Jesus diz: é impossível evitar escândalos. Impossível. Então, se existem escândalos que é impossível evitar, se existe, então quando ele diz: ajuntará, os anjos de Deus ajuntarão no seu reino todos os escândalos, ou vamos dizer assim, os escandalosos, né? Ajuntarão, e também os que praticam a iniquidade. Então os anjos farão a separação do joio e do trigo.
farão a separação. Eles lançarão na fornalha acesa os que praticam a iniquidade, que são realmente os maus, e levarão para o reino os que praticam escândalos. Os escândalos que são impossíveis de evitar. Que escândalos que o próprio Jesus cometeu. Então, aí nesse texto diz que os anjos virão fazer a separação do joio e do trigo, levando o trigo para o céu, que trigo entre aspas, que pratica escândalo, entre aspas, e os lançarão os da iniquidade, os que praticam iniquidade, no inferno. Então aí está bem claro quais serão os nossos ajudadores, os nossos protetores, os nossos defensores e também aqueles que nos transportarão para o reino de Deus, para o encontro com o Senhor nos ares. Está aí a explicação da parábola do joio, que é um complemento do nosso entendimento do Apocalipse, ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus, saúde e paz, tudo de bom.